Então, povo de Deus, Renato estava aqui falando, Renato falou, não, o fruto é para o outro comer, não foi isso que ele falou? Quem lembra? Ele falou, não foi isso? Porque então a gente tem que dar o fruto para o outro comer. Não falei com o Renato não, mas a gente vai falar sobre frutos hoje. Tá bom? Glória a Deus, né? Que Deus já vai falando conosco aquilo que é para movimentar em nossos corações. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Quando você encontrar essa palavra, você fica de pé e glorifica o nome do Senhor. Enquanto vocês estão procurando, eu não sei se o pessoal da mídia conseguiu ver a Bíblia que está lá. É o quê? Tem não, né? Amém. Glória a Deus. Amém? Paulo estava escrevendo para a igreja nas galáxias aí. E aí os Gálatas, né, que ele escreve aí, ele trouxe uma instrução muito interessante, tá? Lógico que toda instrução da Bíblia é interessante, né? Mas nessa daí era uma discussão que estava acontecendo e Paulo precisou entrar no meio dessa discussão e dizer, ó, não é bem assim as coisas não, viu? A gente vai ter esse versículo, mas a leitura vai ser muito mais extensa. E você depois fica acompanhando com a Bíblia e anota. Lembra do caderninho que a Adina disse? Anota que é para você ler em casa, tá? Lembra que crente não é aquele que vem para cá e só escuta aqui, não. É aquele que vai em busca dessa palavra para poder ler em casa. Amém? Então vem dizendo assim, capítulo 25, versículo 25 do capítulo 5 de Gálatas. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do... Repete aí comigo. Se andamos pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, no nome de Jesus, que ela repouse em nossos corações e tragam esses frutos, papai de amor, que iremos falar no dia de hoje, no nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu estava falando aqui que, antes de começarmos o culto, nós temos um encontro com o pessoal da liderança e oramos juntos, nós louvamos juntos, né? E nessa semana, eu estava trazendo para eles que eu estava pensando na ministração, hoje, estudando, e a cada vez que eu estava olhando para a Bíblia e estudando, eu estava chorando. Não é tão difícil chorar não, viu? Quando eu estou ministrando, buscando a palavra não, mas foi diferente. E eu parei, eu faço, meu Deus do céu, que coisa linda. Porque eu fui lembrar, lá de trás, quando eu cheguei ao Evangelho. Hoje nossa pastora Érica está aqui, e a gente teve um encontro na casa dela. Para quem não conhece, eu e Elis, a gente estava próximo a se separar, por conta da traição que eu tinha feito. E aí a gente, pedindo socorro em tudo que é lugar, a gente não conseguia encontrar um socorro. O socorro bem presente, que não era Deus, né, naquele momento, era um socorro humano, porque a gente não tinha essa ideia sobre esse socorro ainda. Quer dizer, eu não tinha, a Elis tinha, eu não tinha essa ideia. E aí a gente encontrou lá na casa da pastora Érica, existia um grupo de relacionamento, que é a célula, né, que era da Igreja Batista de Macaxeira. É da igreja, né? As células são de lá. E ela fazia parte da igreja e tinha essa célula que era chamada Frutos de Amor. E aí eu comecei a pensar, para poder a gente entrar, em tudo que Deus começou a mover. Eu vou falar da minha vida, vai ter um pouquinho também sobre a minha história de Elis, mas eu fiquei pensando, eu faço, meu Deus, como era a minha vida antes dos meus 30 anos. E eu quero que você pense hoje um pouquinho do ponto crucial onde você encontrou com Jesus. De lá, de antes até esse encontro, se você não teve ainda, a gente vai conversar antes de começar a palavra sobre isso.
Porque é necessário, você faz necessário para poder entender o passo a passo do que a gente vai conversar hoje. A gente vai perceber que existiu algo na nossa vida que era ruim, minha gente. Hoje eu fui na casa de manhã. Aí eu entrei na casa de manhã, ela falou alguma coisa lá. Aí eu fiz, manhã, a gente é ruim, manhã. Ela falou alguma coisa, eu falei, manhã, a gente é ruim. A gente tem melhorado todos os dias, mas a gente é ruim. A gente é um povo complicado. O ser humano, ele é complicado. E a gente vai tentando evoluir dia a dia para se tornar melhor. Então eu não posso olhar para o meu irmão, e eu sempre vou bater nessa tecla, eu não posso olhar para o meu irmão diferente achando que eu sou superior a ele. Eu não sou. Eu posso ter tido escolhas diferentes do que ele está fazendo agora. Porque eu também já escolhi errado. E aí quando eu olhei esse versículo, porque eu estava escutando a Rádio Proclamai, tá certo? E quem estava ministrando na Rádio Proclamai, não era ao vivo, mas era na gravação, era da pastora Érica. E ela estava falando sobre a semente que nós plantamos. E ela trouxe uma reflexão nessa daí, que independente, a semeadura, você pode semear o que for, mas a colheita é obrigatória. Ela trouxe. E aí se você vai plantar do jeito que você planta, independente do que você vai colher. É inegociável. A colheita sempre é obrigatória. Agora, o fruto que você está plantando, aí é que é complicado. Se você não souber qual o fruto, a colheita pode ser muito ruim. Mas se você escolher o fruto certo, a colheita vai ser muito boa. Amém? Então eu comecei a fazer essa leitura de Gálatas 5, né, que vem trazendo uma reflexão muito afim sobre os frutos da carne, os frutos da alma e os frutos do Espírito. Você anota, Gálatas 5. Quando Paulo traz essa direção aqui no final do capítulo 5, ele coloca uma condicional. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. 2 pontos. Esse Espírito que está na sua Bíblia aí, dá uma olhada nesse Espírito que está aí. Vê se ele está com a letra minúscula ou a letra maiúscula. Na Bíblia todo mundo está maiúscula, né? Tá isso? Está maiúsculo? Quer dizer que é o Espírito o Espírito Santo. Só que existe uma condição para a gente. Lembra desse se, essa condicional? Andar no Espírito quer dizer que Deus conversa conosco. Só que para isso, a gente precisa compreender as dinâmicas de como Deus está presente. Deus habita em sua palavra. Amém? João capítulo 1. Anota. João capítulo 1. Eu sou a palavra. Jesus, ele se coloca nessa posição. Eu estava no início, desde que fiz tudo. Eu estava lá fazendo junto com Deus. Lógico que isso daí é parafraseando. Você lê lá. João capítulo 1. Quando a gente está aqui no louvor, a gente fica transbordante, não fica não? Salmo 22, versículo 3. E Deus habita em meio dos louvores. Que maravilha, né? Então, onde ele habita, ele fala. Amém? Onde Deus habita, ele... Onde Deus habita, ele... Agora no ser humano. O ser humano é condicional. Esses dois aí não é condicional. Jesus é a palavra, Deus habita no meio da palavra. É. Nos louvores, é. Por que conosco é um condicional? Porque conosco, quando existiu o pecado, o primeiro pecado no mundo, o pecado de Adão e Eva, nós morremos. Existia um corpo glorificado, nós tínhamos o Espírito de Deus junto conosco, fazendo esse corpo de glória, num ambiente que era eterno. Amém até aí? Depois do pecado, esse ambiente continuou eterno, mas a forma de vestimenta eterna não podia mais estar em nós. No caso, Adão e Eva. Então, essa forma eterna, que é o Espírito, deixou de estar conosco. E nós precisaríamos sair do lugar que era eterno, porque nós não tínhamos mais
o corpo glorificado, para poder estar nesse lugar da eternidade. Então Deus precisou fazer o quê? Expulsar Adão e Eva do jardim, que o jardim é o lugar eterno. Nós, mesmo sem comer aquele fruto proibido, em nós habita a semente do pecado. Amém até aí? Essa semente do pecado trouxe uma trajetória de vida para a minha vida e para a sua vida, que mesmo se você estiver dentro da igreja e se você não chegar a Jesus, essa semente, ela começa a trazer alguns frutos, que são os frutos que nós não gostamos hoje, que são os frutos da carne. Só que para ter o fruto do Espírito, ou para que esse andar do Espírito aconteça, é preciso que esse Espírito que saiu do nosso corpo, que tirou essa vestimenta da nossa vida, ele precisa retornar. Amém? Então, esse Espírito que está em letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, ele precisa de um ambiente para se comunicar conosco. Em Coríntios vem dizendo que nós somos a habitação do Espírito de Deus. Só que essa habitação do Espírito de Deus só pode ser em alicerce eterno. Deu para entender até agora? Esse alicerce eterno é só quando o Espírito, minúsculo, ele é recriado dentro de nós. E essa recriação do Espírito é só na condição de nós aceitarmos Jesus como Salvador. Por isso que eu disse que não há como nós começarmos a andar nesse Espírito que está colocando na palavra, se nós não estivermos achegados a Jesus. Se o Espírito em letra minúscula, ele não foi vivificado em nós, e Deus pode fazer assim, ó. Agora eu posso botar o pé e tenho terreno para poder andar. O andar de Deus, esse andemos segundo o Espírito, é a direção de Deus dentro de nós. Então, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, se você se afastou de Jesus Cristo, e sabe que esse é o alicerce perfeito para Deus habitar, venha-se embora. Não espere mais tempo não. Porque eu digo para você, para mim, foi a melhor decisão há 8 anos atrás, e eu depois disse, por que eu não cheguei nesse lugar antes? Porque eu não sabia o que era Espírito de Deus, não. Eu não sabia o que era entender as direções de Deus. Eu não sabia o que era andar sob a condição do nosso Pai. Em Romanos, ou Efésios, vem falando que, Romanos, que ele testifica em nós, que nós somos, Efésios, que ele testifica em nós que nós somos filhos dele. Mas ele testifica nesse Espírito com letra minúscula. Deus é Espírito. E nós só o adoramos em Espírito em... Compreendem como não há como a gente começar a querer andar dentro dessa situação espiritual sobre a regência de Deus se nós não estivermos em Jesus? E aí agora a gente vai voltar nesse ponto crucial. Eu vivi 30 anos da minha vida arregado nas decisões da minha alma. Não sei quanto tempo você viveu, tá? Tem gente aqui que já é crente talvez desde nascença. Tem outros que é crente... Ela está hoje aqui presente, minha gente. A Adina hoje está aqui. Então, tem gente que é crente desde o bucho da mãe. Tem gente que é crente de 1 ano para cá. Mas isso não faz diferença. O quanto eu sou cristão. A diferença é o quanto de fruto do Espírito tem brotado em mim. E o quanto tem sido apagado os frutos da carne. Para que eu consiga alimentar outras pessoas do que é do céu. E quando eu estava pensando nessa situação, rapaz... Foram 30 anos vivendo em plena carne. Quantas pessoas se alimentaram da coisa ruim de Adriano?
Se alimentaram muito, não? Se alimentaram muito, minha gente. A minha esposa foi mais que se alimentou. Eu acho que ela dizia, esse é um triste. Não, é sério, porque tem situações, minha gente, que se você olha, lógico que também ela não era uma boa coisa não, né? Então a gente equilibrava. Porque a gente não tinha o espírito dentro. Então, meio sem o espírito dentro, a gente não é boa coisa. Aí eu pensando, eu faço, poxa Deus, eu fui lembrar, depois a gente vai ter um louvor que mexeu muito com a minha vida. No primeiro dia que eu fui para a célula, eu escutei esse louvor e mais nunca ele saiu da playlist. E todas as vezes que eu escuto, eu faço, meu Deus, me ajuda a ser melhor. Porque ela se alimentou demais, a minha mãe se alimentou demais, as pessoas que estavam no meu convívio se alimentaram demais. E depois que a gente chega no Evangelho, as pessoas não creem muito, as que estão mais próximas. Dificilmente elas vão acreditar de início que está saindo fruto do Espírito de você ou de mim. Porque elas estão habituadas a ter a visão dos frutos da carne. Então fica muito difícil. Mas para não ficar nas minhas palavras, vamos abrir em Gálatas 5. Já está aberto, né? Então, vamos ler eu vou ler nessa versão. Eu até perguntei se os meninos conseguiam colocar no telão, porque essa versão ela traz uma situação diferente um pouco. Senão você só presta atenção na leitura, tá bom? Vem dizendo assim, Gálatas 5, a partir do versículo 19. Se não, olha para cá e escuta, tá? Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca freneticamente por felicidade, sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculos, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado e de amar o próximo, ver o próximo sempre como rival, vícios incontroláveis, triste paródias da vida em comunidade. E se eu fosse continuar essa lista, seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Usem a liberdade desse modo. Se usar a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando nós caminhamos com Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição para comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos importantes, sem fazer força, sem forçar a barra. E nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Interessante, né? Essa daqui é a versão a mensagem, tá? Por isso que eu queria que colocasse lá. Aí vem dizendo se é imoralidade sexual, alguns vão colocando aí. Alguém lê aí na sua versão, rapidinho. O 19. O 19 e o 20. Rapidinho. E agora, uma outra pessoa, os do Espírito.
contra essas coisas. Não. Amém? É tão clara a Bíblia, né? Então a gente olha para esses frutos, olha para essa condição em que a gente foi colocado, que nós fomos colocados nessa condição de pecadores. Nós nascemos nessa condição, então nós fomos colocados nessa condição. Mas também nós podemos nos colocar na condição de espirituais. Tá bom? Então, primeiro ponto disso daí, que eu falei relacionado às pessoas, elas não vão acreditar de início nos frutos do Espírito que estão sendo colocados em você, não. Imagina que você é uma árvore. Você é uma árvore, imagina não, você é uma árvore. Então, dentro daquele ambiente de árvore, os frutos todinhos esse daí, moralidade sexual. Você fornica, ou seja, faz sexo antes do casamento, você se masturba, você começa a mentir, você está na posição de ladrão, você fala mal das pessoas, língua ferina, né, que é falado, e outras coisas. Só fruto. Esses frutos todos. De repente Jesus chega na árvore. Aí começa a sair alguns frutos diferentes. Só que lembra que tem um monte de fruto ainda? Aí esses frutos vão começando a diminuir. Esses frutos ruins vão começando a diminuir em nós. E os frutos, benignidade, amor, paciência, domínio próprio, eles vão começando a aflorar em nós. Então, esse alimento, as pessoas não vão ver direito. É tipo, quem? Adriano? Aquele peste? Porque você não vai escutar palavrinhas bonitas sobre o seu passado não, viu? Principalmente das pessoas que não estão em Cristo Jesus. Aquela murrinha. O que você pensar aí, viu? Ele agora, metido a crente. Não é isso não? Porque nós somos metidos a crente. E eles ficam rezando para que a gente caia. Para dizer, tá vendo? Que essa miséria não era crente. Tá vendo que esse bicho aí, ele ia vacilar? Então, os nossos frutos, a gente não vai condicionar esses frutos que estão brotando do Espírito por conta da vida das pessoas que conhecem a gente, não. A gente vai condicionar a Jesus. Porque as pessoas não vão acreditar de início. Agora é muito bom, gente, vocês verem a minha vida aqui no altar. É muito bom. Talvez a minha vida anterior não, meu Deus. A vida antes de Jesus. A vida antes de Jesus. Você não poderia se agradar muito, não. Porque era egoísta, era autossuficiente, mentiroso, ladrão. Eu estou falando da minha vida, vindo de você não, viu? Agora eu sei que você também tem aí um negocinho que é complicado, viu? Eu tinha. Mas deixa que o Espírito falar a você. Não sou eu que estou dizendo não, é o Espírito Santo, viu? Então, fica difícil para a gente querer brotar frutos para provar as pessoas. O fruto que Deus coloca em nós não é para aprovação de ninguém, não. É para saber em nós mesmos que nós estamos melhorando. Aí a pessoa aparece, por isso que eu disse que eu iria falar um pouquinho da vida da gente, minha e de Elis. As pessoas aparecem e começam a querer conversar com você diferente. Porque aquelas pessoas antigas, elas não vão chegar junto de você. Você vai querer ter relação com elas, relacionamento com elas, e elas vão escantear você. Porque você não vive mais no mesmo ambiente que elas. O estilo de vida modificou. Aí sabe o que acontecia comigo? E com Elis? A gente foi, né, para a célula, depois Adriano começou a melhorar, porque pense numa semente de culpa miserável. Até eu me perdoar demorou, viu?
passando pelo processo todinho, e depois foi começando a ressignificar o que estava dentro, né? E as pessoas começavam a chegar e conversar, e saía palavras do Senhor, porque começou a se alimentar, né? Então começava a sair palavras do Senhor para a vida das outras pessoas. E aí quando foi num belo dia, ela chega para mim, ela chateada, ela faz mesmo assim. Mas é engraçado, né? Como tu sempre tem uma palavra para as pessoas, né? Mas para mim tu não tem nenhuma, né? Aí eu... Hã? Foi um murro, não foi não? Foi um murro, não foi? No meio da venta, pof! Aí eu, rapaz... Respirei fundo, porque a minha ação era grosseira. Não, respirei fundo, eu faço... Mas sabe por quê, meu amor? Porque eu fui o que lhe ofendeu. Eu fui o que lhe machucou. Então as palavras que saem da minha boca ainda não fazem efeito em você. Quando passar a fazer efeito, Deus vai testificar em você. Acabou essa conversa. A gente não brigou não. Não brigou não. Só foi isso daí. Depois de um tempo, foi que ela disse: meu amor, Deus se movimenta, louvado seja Deus pela sua vida. E eu fiz o quê? Glorifiquei a Deus. Por quê? Porque realmente... Quem aqui machucou um outro, dificilmente vai se acreditar na palavra. Até que o fruto, que é o fruto do arrependimento, os frutos comecem a brotar e ela perceba que ela pode comer um pouquinho desse fruto. Porque ela já se contaminou tanto comendo com as misérias de Adriano, com as vossas misérias também, que a pessoa não vai acreditar nisso não. E você não tem que provar nada para ela. Você só precisa andar em Jesus. Amém? Então, a gente começa a crescer. Aí eu pergunto para você, qual tem sido, se você olhar, o fruto ele é a apresentação já real daqueles nutrientes que nós absorvemos, não é verdade? Qual tem sido o teu adubo? Adubo é nutriente, tá, gente? Adubar é nutriente mesmo, puro. Às vezes a gente quer, achando que pode, adubar a carne e adubar o espírito. Não tem como. Ou em mim vive o Espírito de Deus literalmente, ou ele sai. Porque a palavra diz que no mesmo ambiente não tem como habitar dois senhores. Não tem como habitar a presença de um outro Espírito e o Espírito Santo, a não ser que seja esse Espírito recriado. Não tem como habitar. Então o adubo que nós estamos colocando para a nossa vida, ela vai apresentar os frutos maravilhosos. Aí eu pergunto para nós mesmos. Até hoje nós sabemos, e muito fácil saber quais adubos que a gente tem feito para os nossos frutos da carne. Quem gostava de imoralidade sexual, gostava de assistir uns filmes que não eram os filmes chamados 3x, né? XXX, ver pornografia, se prostituir, atrás de pessoas de sexo frágil. Quem gostava de falar da vida dos outros, ficava na praça, sentada, falando da vida daquele que passava na frente, dizendo: ah, para ali, menino. Aquela menina ali, ó, tá com 3 homens. Adubo para o fruto do Espírito. Perdão, para o fruto da alma. Para o fruto da carne. Andar com pessoas que fizeram o errado conosco, mas não é a ação que eles fizeram conosco, mas estavam junto conosco para poder fazer ação, como roubar, como mentir. Adubo. Eu não me sento mais num local para poder conversar sobre a vida dos outros, não. Chegar situações aqui na igreja que pense num ambiente onde tem pessoas para querer crescer fofoca. Quando vem chegar no meu... É o quê? Vamos ali sentar para falar com fulano? Não, pastor. Não, pastor. Não o quê? Tu queres que eu compactue do teu fruto de alma, para que eu sente e empreste o meu ouvido para escutar balela sobre a vida dos outros? Toma jeito, crente.
Vai ler a Bíblia. Vai orar. Então, nós precisamos renegar o adubo que nós tínhamos tanto. E era muito natural. Porque o fruto da alma, o fruto da carne, ele é natural. Foi o que a gente já cresceu. Todas as influências que nós tivemos. É natural. Mas quando nós pensamos em frutos para o Espírito, e aí tem muito crente caindo, porque acha que o Espírito que está em nós, ele vai se alimentar assim, do nada. É do vento. Não é do vento. É onde Deus se faz presente. Não há como um crente querer transbordar nos frutos do Espírito se ele não lê a palavra. Eu estava brincando até com Signe, um tempo lá atrás, eu disse mesmo assim para ela, eu faço mais Signe, aí tem que ter cuidado, porque a carne da gente grita rapidinho. Quando vai falar alguma coisa, a carne já está gritando. A gente precisa dar uma diminuída no ímpeto da carne para poder deixar o Espírito falar. Mas isso só acontece quando o Espírito ele está bem alimentado. Você consegue correr uma maratona em jejum, com fome? Se não for pelo Espírito Santo mesmo dizendo que você vai fazer, você consegue. Mas se não for isso, você vai bater a biela no meio do caminho. De repente vai chegar o SAMU e você já está, acho que talvez na glória, se você tiver aceitado Jesus, né? Se não, acabou-se. Então não há como os frutos do Espírito aparecerem em nós se nós não nos alimentarmos daquilo que é do céu. Leia a palavra. Ah, mas eu tenho dificuldade de leitura. Qual é a sua dificuldade? Você já apresentou a sua dificuldade a Deus? Ah, não tenho dificuldade de entender. Pai, eu tenho dificuldade de entender a tua palavra. Ajuda-me a entender. Ele vai fazer o quê? Abrir os olhos do entendimento. Porque, pelo amor de Deus, eu entendia muita coisa errada. Eu falei no culto passado. Às vezes eu chegava para a pastora, mandava lá, a gente chamava ela de Érica, né? Ela é Érica ainda, viu, minha gente? Mas só que era a pastora Érica agora. Aí eu dizia, Érica, o que quer dizer isso? Para vocês terem tão noção que eu tive que mudar algumas situações, que no meio de umas das versões que eu tinha, vou desligar para poder para não ficar gravado, tá? Um, dois, três. Aí eu achei estranho. Ela falou assim, como assim? Aí ela, no entendimento do Espírito, ela foi me explicar direitinho. Porque eu já pensei, eu faço, rapaz, por que tem isso aqui? Eu tô doido, é? Entende como é? Então, às vezes, as situações querem capturar o nosso entendimento para que nós não compreendamos a verdade que está escrito ali. E aí, tem essas pessoas que nos ajudam. Amém? As pessoas são colocadas por Deus na sua vida, seus líderes, é para lhe ajudar mesmo. Ah, não consigo viver sozinho. Tá certo, bananeira? Tá certo, vá-se embora. Você sabia que bananeira, ele é uma das árvores com as raízes mais superficiais que existe? Você sabia que essas barreiras que caem, porque tem bananeira, que quando cede, ela traz todo o terreno? Então você que é bananeira, crente, que acha que não precisa de estar dentro do convívio com os irmãos, se você acha que preso, que não, a terra vai cair. E você não vai segurar não. Porque é raiz superficial. Ah, não, porque fulaninho me machucou quando falou, é teu coração ainda que está muito fraquinho. Ah, não, eu me escandalizei com a palavra. Vai ler a palavra.
Lê a palavra para ver se tu vai se escandalizar. Não, porque agora o meu líder precisa me pedir perdão. Pede para Jesus para te pedir perdão, ô crente coisa, meia banda. Porque quem mais se escandalizou foram as pessoas com Jesus. Então sai dessa posição de vítima. Um crente vitimista é o pior convívio que existe. Sabe por quê? Ainda está latente com o fruto do Espírito, porque não lê a palavra, porque não deixa Jesus confrontar, porque não percebe que as pessoas que estão em Jesus do seu lado vai trazer você para outro ambiente. Aí fica dizendo com mais, ai. Olha, crente com mimimi é uma coisa terrível, viu? E ainda aí lembra do fruto, quando vai falar, né? Ainda vai encontrar um outro crente cheio de mimimi e aí acabou tudo, minha gente. Então, as pessoas que são colocadas para poder cuidar das vossas vidas, da minha vida, das nossas vidas, enquanto homens e mulheres de Deus, você vai discernir que é de Deus. Deus vai apresentar que é de Deus para você. Ah, mas não confio não. Então, fica aí. A gente não pode brigar, tocar na sua confiança não. Mas eles estão aqui para poder ajudar também a adubar o lugar antes colocado como adubo ruim, para que o fruto do Espírito comece a transbordar dentro de você. Então não ignore a presença nesse ambiente. Aqui no fruto vem dizendo que esse isolamento desejoso, não, porque eu não gosto não, tá em casa, não gosto não, com gente não. Ah, não gosto não sei o que, porque tem muita gente. Ninguém está te chamando para o bloco não. Bloco de carnaval não. Aí eu fico pensando, às vezes, tá no carnaval, tá lá com um monte de gente batendo um do outro, quando chega na igreja, tá dizendo, não gosta de estar junto com gente. Como é que pode isso? Na hora na cabeça, porque tem uma coisa ruim. Tem alguma coisa estranha. Lógico que a gente não pode desconsiderar as pessoas que têm a situação de transtornos, que elas não ficam bem dentro de um ambiente com muita gente. Pessoas que antes já estavam no meio de pessoas e dizer que agora não quer. Peraí, tem alguma coisa errada. Então, não. Aí o tic-teco da cabeça fica batendo assim para um lado e para o outro, não consegue entender. Então o ambiente que você está com pessoas de Deus vai lhe ajudar a crescer. E glorifica a Deus pela vida da outra pessoa. Outra situação é quando a gente traz os louvores. Lembra que a gente colocou 3 pontos? Colocou a palavra, onde Deus habita. A palavra, os louvores e em nós, não foi isso? Louvor. A gente aqui, eu vou dizer para vocês um pouquinho como é que a gente faz, viu, minha gente? Para vocês não estranharem. Quando a gente vai cantar uma música, aqui no altar, a gente estuda ela, a gente compreende ela, a gente vê qual foi a intenção até do cantor. Porque muitas vezes, a gente está passando por algumas situações e a gente se identifica com a música. Melodicamente, ela traz essa identificação. Mas quando a gente vai olhar direitinho o contexto da música, a gente percebe que não tem construído nada para Deus. Tem construído, até no alicerce das dores, algo que Deus fez. Ele até testifica algo que Deus fez na sua vida, mas não é nada que fosse declarado para ele. Se vocês já pararam para pensar, vocês analisaram que os louvores que nós tocamos, dia de domingo, é sempre em exaltação. Lembra a última música? Santo és, santo... Não canto não, viu, minha gente? Só estou... Viva o Rei dos Reis, santo. Porque é essa a nossa intenção. De fazer um ambiente, fazer não, né? De trazer um ambiente de adoração ao Senhor. E a adoração ao Senhor traz a presença dEle. Então a gente precisa ficar ligado demais. Não tem nada a ver com o que você vai escutar. Isso é uma questão sua. Mas se você quer algo de Deus na sua vida, escute louvores.
E ainda mais aqueles que exaltam o Senhor. Você vai perceber que é maravilhoso. Tem louvores, às vezes, que tá, minha gente, no top... Como é? Top 1, né? Top 1. Aí a gente vai escutar. Talvez alguns aqui, rapaz, poderia tocar na igreja nessa música, né? Quando a gente escuta a música que vai entender todinho, Deus traz pra gente. Não é isso. Isso não é o louvor que a gente coloca para poder adorar o Senhor. Então a gente precisa ter cuidado mesmo. Nós somos o quê? Templo de quem? Então ele vai se alimentar com louvores que são para o Espírito Santo. Louvores que são para o Senhor. Não é qualquer música. Eu fiquei impressionado de ter esse paralelo. Nós tivemos aqui uma imersão, tecnologia, inovação, chamada Igreja Criativa. Todo ano tem. Todo ano, minha gente. No final, um dos palestrantes, ele criou uma música. Quem estava aqui escutou. Ele fez a letra no chat GPT, cria uma letra com palavras tal. Saiu a letra. Depois ele foi em outro aplicativo de inteligência artificial e disse: crie essa música na versão gospel, com a batida tal, na voz masculina ou feminina. E ele trouxe. E colocou para escutar. Quem estava aqui? A música não ficou bonita, não? Melodicamente? Não ficou, não? Melodicamente, música maravilhosa. E teria crente assim, de olho fechado, ó. Mas vazio de Deus. Isso é uma atenção naquilo que a gente está colocando dentro da gente. Porque se nós queremos, às vezes, ser o cristão que Deus enviou, e estamos nos alimentando de lugares vazios de Deus, não vai adiantar não. Então, nessa perspectiva, nesse exemplo, como é que eu vou conseguir ter um fruto se eu não consigo ainda discernir a música que está entrando? É difícil, né? Não, porque é um engano miserável, minha gente. Então, no dia de hoje, dentro do que foi apresentado, o frutificar, ele sempre é um processo de renúncia. Rapaz, quer dizer que para eu frutificar, independente do fruto, é um processo de renúncia. Sim. Para poder eu frutificar no espírito, eu preciso renunciar à carne. Vou novamente, tá? Para eu poder frutificar no espírito, eu preciso renunciar os frutos da... E para eu frutificar na carne, eu preciso renunciar os frutos do... Onde é que está a decisão? É minha? Eu consigo dizer para o outro: você frutifica na carne, você frutifica no espírito. Não somos nós. Onde está a nossa alimentação, onde nós estamos sugando de alimento, vai trazer o fruto aparente. E o pior de tudo é que às vezes, depois de provar do Senhor, a gente começar a se alimentar na carne novamente, esse fruto não transforma mais. E a gente acaba se perdendo. É muito convidativo o mundo. As obras que estão no mundo também são muito convidativas. Às vezes nós queremos dizer que Jesus cobra demais da gente. Porque eu não posso viver nesse ambiente, porque eu não posso. Se nós queremos estar no céu, nós devemos nos adequar ao que Deus apresenta para a nossa vida. O mundo, que é esse ambiente natural, ele vai querer cada vez mais que nós sejamos como Ele. Mas os frutos do Espírito, ele é sobrenatural. Sempre será sobrenatural. Porque veio do céu
para poder chegar dentro de mim e de você. Então você que é casado, aqui em ambiente, você que é filho e mãe e pai, você que está aí, olha para vocês mesmos. Olha, vê como que vocês são lindos para vocês mesmos. Olha para vocês. Se você é casado, dê um cheirinho para sua esposa, para sua... Assim, ó. Oh, coisa linda. Diga assim. Se for meu filho, minha filha. Coisa linda. Dentro do nosso lar, as pessoas mais íntimas é que saberão de fato se nós estamos produzindo, quando eu falo, se a gente está com essa árvore vasta de frutos voltados do Espírito. Eu tinha uma impaciência, minha gente, pela misericórdia. Aí hoje eu digo, quero não. Teve um dia, para poder a gente encurtar, teve um dia que eu estava... Foi agora há pouco, viu? Eu fui para o centro de Igaraçu, fui estacionar o carro. Eu estava, com as meninas no carro. Aí na Praça das Combis, lá, aquela praça lá atrás, a Praça da Bíblia. Fui estacionar. Quando eu fui estacionar, tinha saído do carro, eu fui para frente para poder entrar de ré e já entrar na posição, né? Aí o homem entrou. Aí eu olhei. Aí eu fui, só botei a marcha para sair, né? Aí eles começam, mas rapaz, como faz um negócio desse? E eu... Aí as meninas ficaram escutando, né? E ela falando mesmo, né? Aí eu, meu amor, faça o seguinte, desça aqui com as meninas, que eu vou procurar outro lugar para estacionar, viu? Aí ela, tá certo, desceu. Quando eu cheguei perto dela, eu faço, me ajude. Você não sabe como eu era. Eu disse, mesmo assim mesmo, gente. Foi assim, eu disse, você não sabe como eu era. E se fosse outro momento, eu tinha batido o carro nele, para tirar o carro lá, batendo. Amassava o meu carro e o dele, e estava tudo certinho. Ou eu amarrava uma corda, botava no sítio dele, puxava o carro para frente, alguma coisa ia fazer. Descia, furava o pneu dele, eu ia fazer alguma coisa. Ia chamar ele de arroz doce. Porque ele diz assim, me chame de nada, me chame de tudo, menos de arroz doce, né? Não diz isso, né? Me chame de tudo, menos de arroz doce. Eu ia chegar e dizer a ele, arroz doce. Aí quando eu cheguei, eu falei, você não sabe que era assim. Quando você fala, dá uma ânsia dentro de mim. Aí por isso que eu disse, desça aqui, meu amor, vá-se embora, que eu vou ali, colocar o carro ali na frente. Depois se encontra. Aí foi o que eu fiz. Quando eu saí um pouquinho, apareceu outra vaga. Aí eu coloquei o carro e fiz, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Não pela vaga, mas por não ter deixado mais essa ira, esse instantâneo nosso, que é muito complicado às vezes. Puf, você já chutou, depois eu falei, eita, chutei. Você chuta, depois eita, chutei. É difícil. Eu não estou dizendo que com que você luta, relacionado ao que, o que a carne pede, é fácil não. Eu não estou dizendo isso daí não. Eu estou dizendo que você sozinho você não consegue. E se você não estiver junto com pessoas que possam lhe ajudar, você também não consegue. Menino, tenha calma. Eu não estou nervoso não. Eu não estou nervoso não. Tenha calma. Eu não estou... Está nervoso não? Aí hoje eu fico assim, ó. Eu tento, viu? Às vezes a mão fecha. Às vezes dá-lhe também. Mas é renúncia. Dias nós conseguiremos renunciar. Outros dias, nem tanto. Isso não apaga o brilho do Espírito Santo ou do que o Espírito Santo quer fazer dentro de você e dentro de mim. Sabe por quê? A cruz comprou a culpa do que nós fizemos. Na cruz foi comprada a culpa.
Então, meu Deus, eu fiz besteira, Senhor. Se arrepende. Confessa o pecado. Chega para a pessoa que cuida da sua vida e diz: rapaz, eu fiz besteira. E conversa com ele. Não acha que o pecado escondido ele vai ficar mais escondidinho, não. Vai ser só mais um alicerce para cada vez mais a alma florescer. Quanto menos da alma ou menos da carne estiver em nós, ou com menos força ele tiver, o espírito ele vai ficar. Aí a pessoa vai olhar e dizer: rapaz, realmente, viu? Esse daí mudou. Eu não esperava isso tudo não, viu? Mas o neguinho mudou. É porque é assim, né? Você olha lá e fala: mas Adriano, tu é pastor, é Adriano da igreja, é? Eu faço rapaz, tu é pastor mesmo, é mesmo, né? É porque chega assim eu chego no Alza do Pinho, às vezes com o pessoal que está comigo fala: mas negão, tu é pastor, é negão? Eu faço sou. Não, negão, peraí, deixa tua onda. Eu faço, sou. Mas tu fica andando assim, eu sou pastor, o que é que tem a ver? Independente. Então, quem está vendo você hoje, talvez ainda não acredite na transformação. Mas o Senhor Jesus, quando Ele entra em nós, Ele vai cumprir a obra da salvação em nós, a obra da bênção em nós, e vai nos ajudar na obra da transformação de nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Então vamos embora frutificar no Espírito. Amém? Tem um louvor que eu coloquei lá pro... Esse louvor, eu vou dizer a história dele, tá, gente? É cada tapa na minha cara que eu fico... O nome desse louvor é Colisão, de Anderson Freire. Primeira vez que eu escutei lá, viu, pastora? Primeira vez. Eu vou dizer para como é que era para mim. Eu trabalhava em Jardim Paulista, era professor de Pilates lá, né? Tinha lá o estúdio tudinho. No dia que eu escutei esse louvor, são 3 louvores que ficaram. Não foi nem o Perdão e Graça, porque foram 3 louvores diferentes que foram ministrados no dia. Se eu me humilhar diante do teu altar, lembra dessa? Quebrantados pela cruz, me chamou. E esse Colisão. Aí foi por partes, viu? Foi por partes assim, tipo, eu gostei dos 3. Mas o primeiro que chegou foi Colisão. Aí ele, quando eu escutava, já vou me emocionando. Era cada mão. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Então, eu fiquei com esse louvor. Todas as vezes que eu ia pro estúdio, que eu morava ainda em Casa Amarela, ia no carro escutando esse louvor. Porque eu escutei ele, eu faço, rapaz, eu acho que eu consigo ser como essa música está dizendo. Eu consigo renunciar a algumas coisas e não fazer aquilo que eu vinha fazendo. E aí quando eu achava que eu ia buscar mais relacionado ao que eu fazia, esse louvor dizia para mim: renuncia o teu desejo, renuncia aquilo que você está querendo fazer. Porque teve um que morreu na cruz para poder dizer que eu conseguiria chegar num ambiente diferente. Aí talvez as pessoas não acreditem em você, mas Jesus acredita. A gente pode ser o pior ser humano do mundo, mas quando a gente chega em Jesus, algo muda e Jesus acredita que nós podemos chegar nesse ambiente que Ele quer. Então, assim como foi difícil demais
passará a acreditar que eu poderia modificar, o que eu quero dizer para você é que você consegue. Você consegue fazer as obras do Espírito muito melhor do que aquilo que você fez já como obra da sua carne. Porque agora existe um poder sobrenatural dentro de você. Antes você não tinha isso e você não sabia o que fazer, porque eu era dessa mesma maneira, eu não sabia o que fazer não. Mas depois que Deus passou a habitar em mim, eu comecei a entender o que era para ser feito. E não adianta você ter 20 anos de crente, o que vale é o que Deus fala com você. O tamanho da sua intimidade com Ele, o tamanho da transformação que Ele lhe ajudou a fazer. E isso vai dizer para você que você consegue cada vez mais. O Senhor quer que você voe. Não é por conta de ninguém, não é por conta dEle. O vento é dEle, a asa é dEle, o propósito é dEle, o chamado é dEle, o dom é dEle. Se empreste a Deus. Se empreste a Ele. E você vai perceber como é maravilhoso você perceber as pessoas chegando e se alimentando do fruto daquilo que Deus está colocando em você. Alcance pessoas. Alcance, você pode sim falar para as pessoas do amor de Deus. Não fique intimidado porque achando que eu tenho menos tempo do que... não, eu tenho menos tempo do que o pastor, então é o pastor que fala. Tem isso não. Fale sobre o Senhor. Fale sobre a obra redentora dEle. Fale do amor, como foi que Ele alcançou você, a outras pessoas. Fale isso. E você vai perceber como as pessoas vão se aproximar interessadas no fruto do Espírito que há em você. Não é em você não. Não é em mim não, mas no fruto que brota a partir das nossas vidas. Amém, povo santo? Vamos ficar de pé? Glória ao nosso Pai. Deus falou com você nessa tarde, noite. Deus falou com você nessa tarde, noite. Um cristão verdadeiro é aquele que não só ouve a palavra, mas a coloca em prática. Amém? E se entre nós ainda possa ter pessoas que não se chegou ao nosso Senhor, ou que se afastou dele por algum tempo, e que queira estar conosco aqui novamente, estar com ele, né? Comigo não, com ele novamente, ou estar com ele nesse novo caminho, você pode levantar a mão ou fazer algum gesto para chegar ao Senhor, entendendo, como eu falei, que o primeiro local onde Jesus, lugar onde Jesus quer habitar em nós, Ele só consegue num terreno eterno. Esse terreno eterno é exatamente na forma de dizer sim para esse Jesus tão lindo e maravilhoso. Amém?